A vida de Santo Antônio. É viva a palavra quando são as obras que falam. Santo Antônio. De Lisboa, onde nasceu, ou de Pádua, onde morreu, Santo Antônio é também muito conhecido por ser o santo casamenteiro. O que talvez poucas pessoas saibam é que ele era um exímio pregador e conhecedor das Sagradas Escrituras. Considerado santo em vida, um ano após sua morte, já havia sido canonizado. Nascido em 1191 ou 1195, em Lisboa, Portugal, foi batizado com o nome de Fernando. Em sua infância, recebeu formação cristã. Durante sua adolescência, entra para a Ordem dos Agostinianos em Lisboa, sendo que mais tarde pede sua transferência para Coimbra. Desta forma, fugia das constantes visitas de amigos e parentes, que tentavam fazê-lo desistir de sua vocação. Foi ordenado sacerdote. Conhece 5 frades franciscanos, que estavam de partida para o Marrocos, onde iriam evangelizar. Pouco tempo depois, ficou sabendo que estes frades haviam sido martirizados. Dom Fernando entra para a Ordem dos Frades Menores e adota o nome de Frei Antônio. Pediu para ser também enviado ao Marrocos, pois queria se tornar mártir como os outros 5 frades. Mas algum tempo depois que chegou naquele país, ficou doente e foi obrigado a retornar para sua terra natal. Por obra divina, uma tempestade lança sua embarcação para a costa da Sicília, na Itália, e Frei Antônio se acolhe com os frades menores em Messina. Participa do capítulo geral das Esteiras, reunido em Assis com milhares de frades e presidido pelo Frei Francisco, São Francisco de Assis. Um pouco mais tarde, em 1222, o ainda desconhecido Frei Antônio é requisitado para fazer a pregação na ocasião de uma ordenação sacerdotal na cidade de Forli. Todos foram surpreendidos com o conhecimento e sabedoria do freizinho português em usar as palavras. A partir deste momento, Frei Antônio se torna referência na propagação da palavra de Deus. Percorre cidades, praças e aldeias do norte da Itália e do sul da França. Multidões se juntavam para ouvirem suas pregações. Até mesmo o Papa ficou admirado com o poder da oratória de Frei Antônio. Frei Francisco, São Francisco de Assis, lhe envia uma carta pedindo para que ele ensinasse teologia aos frades. E vários milagres começam a ser relatados. Entre eles, o de um homem que não acreditava na presença de Cristo na Sagrada Eucaristia. Este homem desafiou Frei Antônio, dizendo que prenderia sua mula e a deixaria sem comer por um período de 3 dias, e depois a colocaria para comer. Se o animal deixasse de comer e fizesse reverência à Eucaristia, ele se tornaria um discípulo da Igreja. Frei Antônio aceitou o desafio. E no dia marcado, enquanto o animal comia, se aproximou com o Santíssimo Sacramento em mãos. A mula parou de comer, abaixou a cabeça e se ajoelhou. Um outro milagre relatado foi aquele em que, em uma certa ocasião, Frei Antônio deu aos pobres todo o pão da despensa do convento onde vivia. Mas quando os frades foram procurar estes mesmos pães para comer, eles estavam lá. Vem daí a tradição do pãozinho de Santo Antônio. Foram relatados vários outros milagres que Frei Antônio realizou ainda em vida. Não podemos esquecer que Santo Antônio é lembrado por ser o santo casamenteiro. Dizem que ele recebeu esse patrocínio por auxiliar as moças mais pobres a conseguirem o dote para se casar. O dote era uma quantia em dinheiro ou bens oferecida ao noivo pela família da noiva, para assim poderem se casar. Conta um relato que uma moça da cidade de Nápoles, cuja família não podia pagar o dote, se ajoelhou aos pés de Santo Antônio e pediu a sua ajuda. Milagrosamente, um bilhete se desprendeu da imagem e caiu junto à moça. O bilhete dizia que ela procurasse um determinado comerciante e que ele a entregasse o equivalente ao peso de papel em moedas de prata. O comerciante tratou como se fosse uma brincadeira, mas ele se enganou. Colocou o bilhete de papel em um prato da balança e foi adicionando moedas no outro prato. No final das contas, foram necessárias 400 moedas para que houvesse o equilíbrio.
Foi então que ele se lembrou que havia feito uma promessa ao santo no valor exato de 400 moedas de prata e nunca havia lhe pagado. A moça então pôde se casar. Mas e o menino Jesus no colo de Santo Antônio, o lírio e a Bíblia? Alguns relatos afirmam que Santo Antônio teve um encontro místico com o menino Jesus. Outros afirmam que a presença do menino em seu colo representa sua profunda intimidade com Jesus. O lírio representa a pureza e a castidade do santo, além de ser uma flor muito comum na estação do ano em que o santo morreu. E por fim a Bíblia representa a sabedoria e o conhecimento do Evangelho. Santo Antônio morreu no dia 13 de junho de 1231, nas proximidades de Pádua, na Itália, e em maio de 1232 foi canonizado pelo Papa Gregório IX. Em 1946 foi proclamado doutor da Igreja pelo Papa Pio XII. Sua língua incorrupta está em um relicário junto de seu túmulo na Basílica de Pádua. Todos os anos, na missa do dia 13 de junho, são distribuídos pães, e a tradição diz que deve ser colocado em uma lata de mantimento para que nunca falte o alimento em casa. Santo Antônio de Lisboa, ou Santo Antônio de Pádua, um dos 3 santos juninos, é festejado no dia 13 de junho.